Fala galerinha, eu sou o Valdecir Merli, tô testando o cenário do estúdio, as configurações de áudio, OBS. A minha câmera nesse exato momento está em cima do monitor e eu vou falar um pouco à toa só para ver quantos mega vai dar esse arquivo. Vamos ver se eu falo uns 10 minutos. Então eu vou deixar vocês com a vinheta, uma vinheta aleatória que tem aqui, só para fazer uma jogadinha, depois eu vou ter que construir uma nova. E já estamos de volta. E é isso aí, estamos de volta e parece que a câmera deu um zoom. Do nada. Deixa eu fazer um sinalzinho para ela tirar o zoom. Eu fiz algum sinal com a mão que ela entendeu como zoom. Galera, vou mostrar aqui para vocês a minha tela. Deixa eu só achar ela, tá aqui, ó. E mostrar uma coisa específica para vocês. Nossa, a câmera ficou pequenininha do nada. Ah, eu mudei a resolução da câmera. Tá certo. Ah, eu tô tentando minimizar pelo lugar que não dá. Então, deixa eu só ajeitar. Opa, tô mexendo no OBS em tempo real aqui, ele pode dar uns conflitinhos. Tá. Mudei a câmera, coloquei ela aqui para baixo novamente. Ela estava filmando antes em 4K e agora eu mudei ela para 1080p, para dar menos lag de vídeo e pesar um pouco menos o processamento. Beleza. Aqui é o cenário como se eu estivesse trabalhando com trabalhando não, como se eu estivesse fazendo um vídeo, uma videoaula de programação ou qualquer coisa do gênero. Então eu estou aqui com o meu VS Code aberto. Isso aqui é o projeto Professional Link, ele é a versão antiga de um projeto que eu estou refazendo. E o que que acontece? Essa parte do My Cars era gerenciamento de carro. Por exemplo, tenho 2 carros, o meu motorhome e o Celta. Eu gosto de inserir dados, por exemplo, o abastecimento, quanto que eu abasteci, o preço do abastecimento, quantos litros eu coloquei, quantos quilômetros isso marcou lá no painel a cada abastecimento. E futuramente eu vou até criar um aparelhinho eletrônico que fica monitorando algumas coisas no carro em tempo real e ele vai ficar fazendo atualizações nesse banco de dados, dessa interface aqui, API, ou seja lá o que eu estiver usando na época que eu estiver refazendo ela. E essa parte aqui seria para a gestão dos carros. Ah, só que isso daqui, ó, que vocês estão vendo, é um mock. Esse vídeo nem é sobre programação, mas como eu preciso falar uns 10 minutos, eu vou aproveitar para falar. Isso aqui é uma variável chamada veículos. Ela está definida como const. Esse const diz o que que é isso daqui. Bom, explicar agora o que que é variáveis pode ser um pouco mais complexo, mas pode ser uma boa coisa também. Variável, a gente escolhe um nome, por exemplo, veículos. E esse nome, ele se torna uma espécie de container. Eu gosto muito de usar o exemplo de que ele é uma caixinha. Ele se torna uma caixinha que eu posso guardar qualquer coisa dentro delas. E então eu criei uma caixinha, um espaço chamado veículos. O const diz que ele, depois que ele foi criado, ele não se altera mais. E ele está sendo criado nesse momento. E isso daqui é um mock. O que que é um mock? Eu coloco essas informações de propósito dentro de uma variável. E essa aqui é uma variável que ela é uma lista. Pode ver, ó. Abre colchetes, fecha colchetes. Ah, tá. Bom, é muito. Dependendo do conhecimento da pessoa que está assistindo isso aqui agora, é muito complexo para eu explicar de uma vez. E pode não entrar na cabeça da pessoa, fazer só confusão. Então, eu tenho que geralmente escolher se a minha explicação ela vai ser extremamente iniciante ou se ela vai ser extremamente profissional e aprofundada. Para ser sincero, não sei qual explicação eu faria agora nesse momento. Vamos fazer como se fosse para o iniciante. Então, isso aqui é uma caixinha que eu posso guardar qualquer coisa dentro. E o que eu estou guardando dentro dela é uma lista. Só que essa lista, ela não é uma lista de nomes por escrito, ela pode ser uma lista de objetos. Por exemplo, eu posso guardar 2 controles remotos dentro dessa lista. Então eu estou guardando objetos alinhados lá dentro. A gente chama isso de vetor, matriz, depende da situação. Então, ali eu coloquei vários controles remotos. Lá eu estou colocando vários carros. Só que o que eu estou guardando sobre esses carros é uma outra lista de atributos. Então, o ID do carro, o tipo dele que é carro, pode ser caminhão, pode ser moto, na verdade é veículos, né? Eu coloquei o nome da variável como veículos, porque não é só carro. Pode ter ônibus, caminhão, moto, o que for. E aqui dentro dessa lista tem vários itens. Então, ó, o colchete diz que eu estou iniciando uma lista. Até fechar o colchete, são vários itens de uma lista. Dentro, esse abre-chaves define que é um objeto. Ó, ele abre aqui e fecha aqui. Então, isso aqui é um objeto. Aqui para baixo é outro objeto. Então, esse objeto aqui é um objeto carro.
falando a grosso modo. Nossa, uma pessoa que entende mais de programação nesse momento ia estar se confundindo, porque objeto na programação é uma outra coisa. E aqui eu estou me referindo ao objeto não a rela em relação ao objeto da orientação a objetos da programação, não, aqui eu estou me referindo ao objeto que aquele item representa na vida real. São coisas totalmente diferentes e costuma confundir muito. Fiz sinal com a mão, olha só. Tira o zoom aí, câmera. Agora que eu me enfim, eh, nossa, eu ouvi uma coisa, pensei um monte de piada, meu cérebro se distraiu, eu ri de mim mesmo, pensei 1 milhão de coisas e esqueci o que eu estava falando. Acredita nisso? TDAH nível master. Já tá com quase 10 minutos? Nossa, 5 minutos! Eu falei pra caramba e só deu 5 minutos. Então vamos continuar a explicação, né. Deixa eu voltar aqui na outra câmera. Olha só, galera, essa câmera aqui é a mesma que tá aqui em cima, e é a mesma que apareceu lá no cantinho quando eu fui pra aquela cena, ó. Essa mesma câmera ali. E tem uma outra, eu tô no estúdio, né, tem uma outra que tá lá na frente. Quando eu começo a falar muito, o ar que eu gasto pra falar me faz ter sono, parece que falta oxigênio no meu cérebro por eu estar falando, acredita nisso? Enfim, tem uma outra câmera ali que ela tá pegando o estúdio, eu vou trocar pra cena dela pra vocês, só pra vocês verem. Olha lá. Só que a isso aqui tá com os microfones lá da mesa de som. Já sei, eu vou lá e vou falar um pouquinho com vocês como se estivesse rolando uma entrevista, porque aqui eu tô no meu computador, né, a câmera não tá pra me seguir, ó, esse é o sinal que faz ela seguir. Ativou o rastreamento. Vou fazer ela olhar aqui pra baixo, ó. Aqui onde tá meu computador, meu microfone que eu tô falando. E essa aqui é uma parte do estúdio, eu tô coladinho aqui na parede. Agora eu vou lá mostrar pra vocês o resto do estúdio. Agora vocês já estão me vendo por aquela outra câmera. Aquela ali me seguiu. Ela tá olhando pra mim ali, mas ela vai me perder de vista. Bom, enfim. Agora eu tô sentado aqui como se fosse numa entrevista, conversando com outra pessoa. Vai ter câmera aqui, vai ter câmera ali. Aqui tá só 2 pessoas, mas se tiver 4 pessoas, vai ter bom, depende, eu posso fazer jogadas de câmera, eu posso fazer com que uma câmera pegue 2 pessoas, e a outra câmera pegue outras 2. E aí quando uma daquelas estiver falando, eu uso aquela câmera e com 2 câmeras só eu consigo fazer um jogo com 4 pessoas. Também posso ter 4 câmeras, mas a complexidade disso aumenta muito, não tem portas USB suficiente no computador, tem que usar alguns hubs USB, mas tem que ser hub de alta velocidade, 3.0 e que consiga suportar a câmera, porque é um tráfego de dados um pouco mais intenso. Enfim, características técnicas, né, do estúdio. E eu tô aqui agora falando, eu posicionei esse microfone de um jeito que as mãos da pessoa fiquem livre aqui embaixo. E também numa certa altura, para que fique na altura da boca. Isso aqui é uma sacada, digamos assim, dá para mudar isso aqui e tudo mais. A pessoa mesmo ela pode pegar o microfone e mudar, mas se ela mudar durante o tempo que ela tá falando, pode ser que ela mesma zoe a qualidade do áudio dela e fique fora de posicionamento depois. Eu acho que quando a gente tiver com os clientes de podcast aqui, tem que rolar até umas instruçõezinhas antes, e a pessoa dar uma treinadinha, fazer um esquenta para quebrar o gelo, conversar um pouquinho e tal, uma pré-entrevista, digamos assim, né. Ideias que vêm surgindo. E o fato é, uma das coisas que a pessoa tem que se atentar é que o microfone tem que estar sempre na frente da boca. Então se eu tô olhando para aquela câmera que é a única que tá ativa agora nesse momento, eu tô aqui olhando para o meu eu tô vendo na visão periférica que o microfone tá na reta da minha boca. Se eu estiver falando com uma outra pessoa aqui, eu movi um pouco a cabeça para o lado, ó, o microfone continua ali. Agora, e se eu estiver falando com uma pessoa aqui? Mesma coisa, eu movimentei a minha cabeça um pouco mais para cá e o microfone ele tá sempre na minha frente. Falando parece muito mais complexo, mas fazendo é uma coisa natural. É só você se manter em volta do microfone, girando em volta dele, né, olhando para cá, ou olhando para lá, ou olhando para lá. Enfim, eu nem sei agora quantos minutos deve estar. Eu vou voltar lá pro PC, vou ver se eu faço a câmerazinha não me perder de vista e vou voltar pra cena lá do meu computador do estúdio, que é esse que tá aqui atrás. Me segue câmera, tem que ir um pouco devagar, ela me seguiu. Aí agora, senta aqui e voltamos para aquela câmera que tá aqui em cima. 9 minutos e 49. Bom, acho que consegui falar bastante. Tenho 8 segundos, 7 segundos, 6 segundos para terminar o vídeo.
Vou encerrar ele agora para ver quantos gigas deu esse arquivo.